Olá, pessoal! Vamos hoje fazer um programa aqui que você vai ficar com os cabelos em pé. Já adianto que é um tema bastante curioso, não só curioso, mas como intrigante. E eu escolhi esse tema porque eu assisti uma minissérie sobre esse personagem. Você pode assistir depois, mas eu fui atrás dessas informações. Eu já vou contar mais. Calma aí que eu vou dar um oi primeiro para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Grafocast, Assinatura Não Mente. Eu sou Letícia Radaik, grafóloga, perita, criadora do método Radaik e da terapia da escrita. E tô aqui com a Cíntia. Vocês vão ficar assim impressionados com a nossa história de hoje. Uma história que já aconteceu alguns anos atrás e a gente não espera estar junto ou conhecer um personagem, uma pessoa que fez o que ele fez, né? Então, uma pessoa que vocês vão olhar a carinha dele, ai que bonitinho, não sei o que, mas é realmente impressionante, mas é bom conhecer, né? E ver nos traços da escrita o que já denunciava, o que ele fazia, e como ele fazia, como ele agia, e como pensava também. É impressionante, vocês vão gostar. E também vão ficar muito assim, apreensivos, mas no sentido de conhecer, uma apreensão no sentido de conhecer, porque essa pessoa não está mais entre nós. Exatamente. Então podemos ficar não oferece mais nenhum perigo. Estamos seguros. Isso. Pelo menos com esse. É. Bom, gente, acontece que nem todo monstro parece um monstro. Essa é a verdade. Alguns monstros escrevem cartinhas, assinam e até vão te dar um docinho, uma balinha, e você não vai saber que ele é um monstro. E aí, é aí que começa o jogo, e aí que começa a preocupação. Então, eu vou contar um pouco para vocês de quem é este personagem real, né? John Wayne Gacy, ele ficou conhecido como o palhaço assassino. Mas o que mais assusta sobre ele não é o crime, é um contraste. Isso aqui é muito forte. O John Wayne Gacy, ele tinha uma vida social, sabe? Ele era uma pessoa que se comunicava muito bem, ele parecia uma pessoa funcional, normal, e a escrita dele também acompanha esse mesmo olhar. Só que aí entra um ponto muito importante que muitas pessoas já me perguntaram, inclusive já fiz um curso chamado A Escrita do Serial Killer. Se você quer esse curso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar ele. E entra essa questão: Letícia, existe uma assinatura que pode antecipar um crime, mostrar um crime? Uma escrita que daria para saber como que uma pessoa tão perigosa, tão disfuncional, poderia não mostrar isso fisicamente, e além na escrita também, é difícil de perceber. Mas a estrutura da personalidade, e aí não tem como negar. Né, Cíntia? Sim, é verdade. Na escrita dele, os traços da escrita dele mostram coisas, né, demonstram características que, se a gente não soubesse o que ele tinha feito, a gente já ia ficar com o pé atrás. Mas já sabendo o que ele fez, a gente consegue ver na escrita dele até a forma como ele fazia, como ele agia com as vítimas dele. Exato. É impressionante. E isso está na escrita, está na assinatura e na forma como ele atuava. Exato. A gente tem aqui a foto dele, né? É um homem, um americano. Aí essa fantasia que ele usava, né? Ele se vestia também de palhaço, até por isso que ele era conhecido como palhaço assassino. E aqui tá o rosto dele, né? Da pessoa dele. Vamos ver a próxima foto, que eu vou contar uma pequena introdução aqui para vocês da história. Tudo começou, a polícia começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque este moço, né, ele simplesmente sumiu, desapareceu. E a família, ele estava trabalhando numa farmácia e tinha um homem que estava arrumando a farmácia.
Ele estava olhando, porque eu trabalho com construção e não sei o quê, e viu esse moço. E ele ficou, só filmando esta pessoa. Quando ele saiu, o mocinho, ele falou assim, olha, eu pago $5 a mais do que você já ganha para você me ajudar no trabalho. E esse moço ficou muito entusiasmado, chegou para a mãe dele que estava aguardando ele na porta da farmácia e falou, mãe, e ele falou, esse cidadão falou para ele, mas tem que ser agora para fazer uma entrevista, e era de noite e tudo mais. E ele falou assim, mas eu não posso, porque minha mãe é aniversário da minha mãe, ela tá no carro me esperando. E ele falou assim, não, vem comigo, vai ser super rápido, avisa sua mãe. Ele foi até o carro, mãe, não, eu tenho uma oportunidade. Ela falou assim, você promete que não vai demorar? Eu vou te esperar aqui. Ele pegou e foi. Resumindo a história, nunca mais essa mãe viu esse filho. Ela simplesmente, perdeu esse filho. Esta pessoa levou ele para casa e cometeu o crime e sumiu com o corpo. A mãe passou um tempão procurando, tentando encontrar, e ela ficou atrás, até que a polícia local começou realmente a suspeitar que tinha algo relacionado a crimes anteriores de pessoas que haviam sumido também. E aí eles começaram a desconfiar dele. E no que eles foram investigar a casa deste cidadão, conseguiram um mandato de ver lá, fazer a avaliação ali da casa com a polícia. Na hora que eles entraram, embaixo da casa era uma espécie de cemitério. Haviam cerca de mais de 33 corpos ossadas, que já viraram, já tinham virado ossos, de pessoas, de homens que ele matava. Só que ele não parecia, ele fazia inclusive, ele de palhaço, ele participava de festas infantis, ele ia lá para animar a festa como palhaço. Então, isso me deixou bastante, eu já tinha feito essa análise da assinatura dele, mas quando eu vi essa série, isso me intrigou mais ainda, porque aí eu conheci ainda mais a história do personagem da vida real. Ele tinha problemas com o pai dele também, e muito rígido, o pai muito rígido, então ele teve uma educação muito, assim, controlada também, e se a pessoa já tem essa tendência, ela acaba mais ficando, assim, fica pior, vai para o outro, Agora, o mais impressionante é realmente a escrita dele, uma escrita que você vê com uma pessoa que gosta de estar com outra pessoa, e realmente ele conseguia essa conexão com o outro. Muito fácil. Mas ele fazia as coisas que não eram muito legais, E ele era casado, foi casado, acho que 2 vezes ou 3 vezes ele foi casado. A irmã dele contando no documentário, nem ela conseguia acreditar como podia ser a pessoa, porque ele conseguiu, ser um psicopata. Ele, conseguiu se disfarçar tudo isso. Tanto que ele tinha uma lábia, que está também na escrita dele, essa característica, os laços, para poder captar a pessoa, levar, e aí ele conseguia, depois, lá com o método dele lá, ele conseguia, ele oferecia, ele fazia a brincadeira da algema, você não sei igual, Sim, isso? Tem no Vamos filme. brincar de colocar algema, e colocava a algema e não tirava nunca mais, E aí ele conseguia fazer outras coisas também. Então, o que a gente acha interessante é que, sabendo o que ele fez, a gente vê isso na escrita. Vamos ver a escrita, então. Vamos lá. Pra gente já dar falar do nome dele? Pode falar. O nome dele é John, Sim. Então, o nome dele é o propósito de proteção. Ele tinha que segurança, acolhimento, essa proteção. Só que está distorcido, Proteção. Essa função foi distorcida, porque ele, de acolher, ele passou a dominar. Então não era mais cuidado, era controle, não era mais proteção, era manipulação. Então existiu o propósito, sim, só que ele foi todo distorcido, porque ele não conseguiu integrar o impulso com a consciência, se desviou.
Né? E aí foi que aconteceu, e aí essa parte do limite com o outro também não aconteceu. Então o impulso sem integração, ele não constrói, ele invade, e era o que ele fazia, né? Então ele conseguia ter todo esse controle, o propósito dele desapareceu, foi distorcido. Então ele ficou assim, ficou ruim, não ficou bom não. Ele, como a gente fala, né, o serial killer, ele é um predador humano. Então, ele deixou a função humana e passou a função primitiva. E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive por causa desses traços, que para mim é onde a conta fecha, né? E aí eu vou explicar já para vocês um pouco mais sobre isso. Mas vamos olhar aqui, por exemplo, ó, olha essa assinatura, né? Essa assinatura dele aqui. E não tem só essa, tem esta e tem aquela ali outra. Todas essas 3 assinaturas, importante dizer, né, que a gente na grafologia, a gente nunca olha um só traço. Por isso eu digo sempre, né, vocês que me acompanham, você não é um traço. Porque eu posso ter feito essa assinatura, dar um espirro, pensar não sei o que e sair de um jeito diferente. Então nós olhamos várias imagens para que a gente tenha mais subsídios para entender que de fato aquela assinatura tem sempre aquele padrão e não foi um traço eventual. Então a gente tem essas 3 aqui. Nas 3 assinaturas a gente fala e vê que existe o que? Fluidez. Fluidez é uma característica muito importante, porque quer dizer a consecução das atividades, o fazer o que eu preciso fazer. É uma fluidez da vida. A vida flui, ela caminha num curso natural. Até aí tá ok. A gente não vê em nenhuma das 3, por exemplo, uma assinatura infantilizada. Uma assinatura de alguém que sei lá, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, muito pelo contrário. Aqui a gente vê que existe uma pessoa que flui para os objetivos dela. Isso é ruim? Isso daí é um fato. O que a pessoa faz é outra coisa, mas que tem fluidez, tem. Então, o que isso mostra? Aqui mostra que ele tem adaptação, que ele consegue ter uma função cognitiva executora para chegar onde ele quer. Aí nós temos aqui a parte do texto, com as letras, aonde a gente também identifica a fluidez, a gente também identifica que existe a capacidade de a pessoa se apresentar socialmente, de a pessoa falar com o próximo, como a Cíntia disse. A conexão, né? Conexão. Então, ou seja, não é uma pessoa que pareça ser estranho à curta vista. Não é não. Pelo contrário. Você vai achar um comunicativo, um socialzão, né? Um socialzão, literalmente. Que gosta de estar com o outro. Exato. Uma característica muito forte, né? Que ele gosta de estar com outra pessoa, se conecta, né? E exerce influência sobre o outro. E muita influência, né? Aí, ó, aqui é mais uma amostra dele. Em alguns momentos, em alguns padrões caligráficos que a gente pega, ainda inclusive dá para ver o nome dele, o que é pior ainda. John Wayne Gacy, dá mesmo. Nós não é uma pessoa que não valoriza o próprio nome ou que ela quer se esconder. Muito pelo contrário. Não quer se esconder, não. De forma nenhuma. Então aí a gente pensa, a pessoa faz assinatura ilegível porque aquela pessoa não é boa, está escondendo algo. Olha a assinatura desse monstro. Dessa pessoa. Né? Desse assassino. É uma assinatura legível. E aí a gente vê aqui também nessa amostra que é uma pessoa que necessita de reconhecimento, que mostra que ele precisa existir para o outro, né? Ele precisa estar no palco para as pessoas. Como que a gente... Olha se não é um predador humano. Disponível para o outro. Deus me livre, gente... Mas não é todo mundo que tem essa escrita que tem essa característica. Se não tivesse descoberto os crimes dele, a gente nunca ia saber. A gente ia saber que ele tinha características fortes. A gente vai analisar mais a fundo e vamos ver características que tem na assinatura dele, que você começa a ver que o bicho vai pegar. Tem coisas que realmente pegam, aí a gente começa a ligar uma coisa com a outra e ver que, nossa, que
que monstro, né? Mas se você não sabe o que ele faz, só pensa que é uma característica de personalidade forte. Exato. Vamos ver mais uma. Aqui esse também é uma outra amostra dele, né? É um cartão postal. É uma rúbrica só aqui, nem aparece aquela outra que aparece inteiro, né? Aí nós temos de novo aqui a outra assinatura John, dele, né? Legal a gente falar. Esse G do gay, você quer... nós já vamos depois entrar nele. Nós temos essa. De novo a mesma coisa. É o mesmo padrão, né? Padrão, essas três aqui, né? Muito bem. Depois a gente fala sobre essa parte. Então, assim, a gente viu que em todos os padrões, né, que nós avaliamos aqui, o nome é identificável. A gente sabe que ele se chama John. É muito claro isso, né? Então, os traços também, nós vemos o que eles são contínuos. Não tem o lapso de coesão que a gente chama na grafologia. Não, mas tem outras características que também são preocupantes. Certo, não tem. Não tem lapso de coesão, não separa as letras. Um leigo ou uma pessoa que só comprou um livro de grafologia, ela não vai ver isso que a gente está falando. Ela vai ver que ela vai falar fluidez, o traço usou a cursiva, tá legível, tá conectado. Exato. É a mesma coisa, por exemplo. Tá ascendente. Exato. É a mesma coisa no RH. A pessoa quer fazer contratação de RH, aí o que ela fala? Eu fiz um curso de grafologia. Fez um curso desse tamanho, não um curso que é ruim, mas a pessoa, a gente aprende tudo isso com o tempo. É muito raso, demora muito. Demora tempo. Aí a pessoa fala, não, vou selecionar. Ela vai selecionar raso. E no raso que você muito erra. Raso. Exato. Se seleciona esse, bate todo mundo dentro da empresa. Exatamente, vai ficar no raso. E vai ter problema. Vai ter problema. E não vai demorar para aparecer, porque esse tipo de situação, ela vai só aumentando o tamanho da bola da neve do problema. Né? Então, vamos falando aqui. Vamos lá. Os traços, eles são contínuos, não tem quebras, né? Isso indica o quê? Manutenção de um comportamento sempre muito blisé, sempre muito arrumadinho. Nós falamos também sobre persistência, recurso interno para conseguir o que quer. A pessoa vai ver isso, ela contrata, porque ela vai ver só as coisas superficiais. Ainda estamos na superfície, porque é o que ele mostra. O cara, ele era um predador humano. Ele não vai chegar... Ninguém se confessa com o diabo. Isso é verdade. Ele se deixa mostrar uma pessoa muito bonitinha, muito boazinha, muito recatada. Até, e de fato recatada, era de fato. Então, assim, ainda que esse padrão seja distorcido, ele vai aparecer como uma capa, porque é assim que ele caçava quem ele precisava. Porque sem saber o que ele fazia, você vai olhar, você já começa a ver algumas coisinhas que estão meio assim, que tá meio diferente. Né? Não tá meio assim, você fica com o pé, já vai ficando com o pé atrás. E sabendo já o que ele fez, aí é que a coisa pega. Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente. A gente vai passar uma mais aqui. Eu quero agora falar exatamente do arpão. Vamos lá numa anterior desta. Essa tá ótima. Essa está ótima. Este traço aqui, ele faz sempre, em todas as amostras. Ele repete isso. Isso na grafologia se chama arpão. O que significa o arpão? O arpão, ele tem uma expressão de retenção. Tem uma expressão de repressão. E tá ainda... Reter o impulso. Exato. E aqui também, quando ele escreve gaze, ele faz a mesma coisa. Ele coloca um ângulo ao final de um traço. Este ângulo. E que é um ângulo com muita pressão. É um traço grosso, embora... Reto, né? Embora o instrumento caligráfico que ele usou aqui tenha sido, por exemplo, um lápis de ponta mais grossa. É verdade. Isso se repete quando a gente olha mais de perto na própria assinatura e nos traços dele. Ele tem finais que são mais grossos, que fala de agressividade contida, de uma força muito grande. Então, aí que começa a ficar esquisito. Agressividade contida, ele é impulsivo. Né? Mas não parece. Não parece. Né? Ele é aquela pessoa que não é docinho.
Ele não é doce. Não é doce. Então, aí apesar que na escrita dele, você vê a letra curva, a letra conectada, ele é bonitinho, bonzinho. Não é, não. É a capinha. A capinha, sim. É a capinha. Então, o que nós podemos falar sobre isso, que para mim é um ponto que trouxe aqui uma revelação absurda e que eu queria comentar. Quando a gente tem uma energia muito forte, né? Nós falamos um pouco sobre isso naquele episódio dos líderes, né? Do Trump? Não, que a gente falou sobre o Chopra. Do Chopra. Isso, da espiritualidade. Isso. A espiritualidade, ela tem uma função com a execução, que nós falamos, né? Inclusive, se você não viu esse programa, aproveita e assiste, porque ele ficou muito bom, né? A gente vai colocar aqui também para você ver um linkzinho na tela, para você assistir esse Grafocast, onde nós falamos sobre a energia de execução, a espiritualidade, sexualidade, que já foi pro ar. Então, essa indicação é uma sexualidade forte que está reprimida, que está contida. Quando a gente tem uma energia muito grande, um impulso muito grande, imagina uma usina hidrelétrica com uma super energia, e você colocando uma barreira aqui, para essa água não vazar e tentando segurar, vai chegar um dia que essa energia vai vazar. A energia de vida e morte, né, que a gente chama o ânimo e ânima, que a gente fala disso na psicologia, essa energia, ela move as pessoas, ela movimenta. E ele tinha uma energia muito forte nessa região e ele o que? Reprimia. Pense, ele reprimia, não quer dizer que ele não fazia. Ele tinha uma energia forte que ele fingia que não tinha. Se fazia no palco para ser atrativo ao outro. Para que eu quero ser atrativo ao outro? Eu tenho toda essa energia. Para ter o controle. Né? Exato, para ter um controle. Então, o arpão mostra, inclusive, uma informação importante. Não temos aqui curvas. Todos eles, inclusive nas outras imagens que a gente pode passar aqui, onde tem aquelas várias assinaturas dele juntas, absolutamente todos são gestos onde não há curvas, são ângulos. Tá vendo? Então, estes ângulos falam o quê? Ele não solta. Além de tudo, ele o quê? Prende, é um gancho, ele aperta, prende, ele controla, ele fecha, exato. Tá sempre fechando, né? Então, o J ali, né, aqui, ele torce ali, né, tem as torções aqui, né, fechado. Ó, fechado, e lembra como ele assassinava, né? Sim, exatamente. Né, ele usava... Sim. Algemas, e isso aqui lembra bem. Que tem uma cena que você falou agora, acabei de lembrar, que eu não assisti, da corda. Então, a corda, ele fazia a corda, enforcava, né? Ele enforcava. Também tem. Aqui, ó. E o torniquete que ele usava, o torniquete. Então, mas assim, a gente não vê o desenho do torniquete, mas a gente vê o gesto que ele fazia, que é apertar, controlar, torcer, fechar. Exatamente. Isso é o gesto. Isso. Então, às vezes você vê a arma do crime. Isso. Eu vejo a algema. Tem algema aqui também que dá pra ver. O laço que ele fazia. Tem o laço. Né? Mas você pode perceber que tem o torniquete aí. Tem o torniquete. Né? Inclusive, aqui, no G do Gacy, para fazer o torniquete precisa de ter o laço, né? Sim. Ele põe o negócio no meio e vai torcendo, né? Então, isso tudo tá tão interno nele, não quer dizer que todo mundo que assina é assim, não é, mas você consegue entender os crimes dele dessa forma, mas ele tem movimentos na escrita de torcer, de controlar, de dominar, de fechar. Isso. E aí vamos supor, imagina que a gente está numa audiência onde tem isso que está acontecendo, e aí existe uma suposição, essa pessoa, como ela funciona? Aqui está a resposta, então nada do que ele fez foi ao léu, isso já era um padrão dele. Já era um padrão. Ele já, é tudo pensado. E aí que a gente vê que aquilo que é feito foi pensado, foi premeditado antes. Então ele premeditava as ações. Porque ele ia atrás de pessoas que precisavam de emprego, né? Mocinhos,
Né? Então ele pegava a pessoa, aí ele oferecia alguma coisa, ou ele pegava, ele dava um jeito da pessoa ficar indefesa, e aí ele dominava. E ele era tão assim, como que eu vou dizer, empreendedor na área do crime, que ele chegou a pegar uma parte da casa dele, a garagem, e ele tornou aquilo um atrativo para jovens homossexuais, para eles poderem ir até lá e utilizar substâncias tóxicas. Nossa, a parte eu não cheguei não, já fiquei assustado com o começo. E aí o que ele fazia? Naquele lugar ele tinha as vítimas já pré-selecionadas. Era de caso pensado, né? E ele escolhia qual deles que era, porque ele tinha dificuldades. Aqui vem mais informação. Ele tinha dificuldades com a sexualidade dele também. Ele não tinha uma sexualidade bem elaborada no sentido de sentir um prazer positivo. Ele muito provavelmente também deve ter passado algumas coisas na infância, aonde isso afetou a pessoa que ele era. Ele teve uma infância muito difícil. Também. Então, aqui a gente fala que temos uma assinatura que indica controle, dificuldade de deixar ir, necessidade de manter o domínio sobre algo ou alguém. Isso, gente, não significa que é uma violência ou que é um crime por si só. Isso significa que ele tinha uma estrutura psíquica de retenção. Isso era fato. Né? E esse traço ele vai aparecer em pessoas controladoras, obsessivas, rígidas. E no caso dele, esse detalhe, claro que vai ganhar um peso muito maior quando você olha a vida de tudo que aconteceu. Você começa a encontrar, né? Então, o traço, ele explica, mas o que conta toda essa narrativa é o quê? O conjunto da obra. Porque não tem nada a ver, né? Quem faz, eu faço um J assim também, eu sou assassino, não é nada a ver. Porque o gesto, os gestos dele mostram um impulso que ele tem que não se organiza. Ele não se organiza nos gestos dele, né? Ele deforma. Né, você percebe, né, deformado aqui, aí você percebe aqui esse G deformado, então você percebe que tem alguma coisa muito diferente aí, né? Vamos passar aqui as imagens. Aí ele também, Cíntia, quando ele estava preso, ele pintava, né? E tinha gente que até encomendava obras para ele pintada. Eu achei isso absurdo. E ele também desenhava. Então aqui eu peguei alguns desenhos que ele fez, né? Então ele desenhava também homens. Ele assassinava homossexuais. Ele perseguia homens. Ele não se achava homossexual. Ele só pegava menino, né? Ele só matou menino. Jovens, né? Exato. Ele era. Ele abusava sexualmente desses garotos, né? E a gente tem aqui, ó, mais uma imagem. Inclusive, isso é uma imagem feita por ele que está em uma galeria de arte na Europa. E tem várias dele. Tá na galeria de arte ainda. E aí, o que ele desenha aqui? Você vê, ele como, dizem, né, os especialistas falando que é o alter ego dele, mas eu não acredito muito nisso. E depois de analisar a escrita dele, como uma vítima, olha o que tem atrás, olha esse cemitério atrás, né, que ele desenhou, exato, né? Pra mim era um retrato do que ele fazia, porque embaixo da casa dele tinha o quê? Era a sala, e embaixo da sala ele tinha uma espécie de um buraco, e aí ele colocava os corpos ali enterrados. Retrato do que ele fazia mesmo. Ele olhando pra essa pessoa, era ele. Ele sem a roupa de palhaço e ele com a roupa de palhaço. Então isso fala o que eu quero mostrar pro mundo e quem eu sou. E quem eu sou de verdade. É verdade. Mas isso não é uma coisa de uma pessoa doente esquizofrênica. Porque todo mundo tem. Você tem uma pessoa dentro de você que quer ajudar as outras. Você tem uma pessoa que é mais reservada. Você tem uma pessoa que às vezes fica com raiva e quer dar uma bofetada na cara de alguém. É verdade. Todo mundo tem isso. É verdade. Então sim. nós temos o que? Eu sou louca. Não. É que você depende do seu caráter, da sua conduta. Você vai falar, não vou fazer isso, né? É verdade. Aí que tem as falhas aqui. Eu falei, a gente sabe o que ele fez. Exato. Sabemos o que ele fez, né? E aí que me chamou muita atenção. Olha o que ele faz aqui, ó. Bem na região sexual, né? Ele coloca um pompom escuro, como se fosse escuro. Uma espécie de
Bloqueio. Certo. Bloqueio Mostrando onde sexual. está. Mostrando onde está. E geralmente o palhaço, ele tem onde que ela tem bolinha? Ó. Onde está a bolinha dele? Não tá no nariz. Você viu que na cabeça também tem o escuro? Sim. Então. O nariz de palhaço ali não tem. Exatamente. Então, para mim, aqui tem muita informação e eu achei interessante, por isso que eu trouxe essa imagem. Vamos ver mais uma, se tem alguma coisa. A foto do, né? Do dito cujo. Do dito. Então, gente, a grafologia não é simplista, não é showzinho. Ela é uma leitura profunda que requer um estudo profundo, como vocês estão vendo aqui. Qualquer coisa feita de maneira superficial vai ser igual uma criança numa piscina rasinha de um aninho. Então vai rotular as pessoas e vai ver por cima, e não é assim que funciona a seriedade de um trabalho profissional, né? Sim. É isso. É isso. Ele não. A gente vê as pessoas, vê o que ela faz, né? Entrevista. Eu vi só a entrevista da irmã dele, né? E o cérebro dele foi para análise, né? Foi para estudo, né? O cérebro ainda deram o cérebro dele para estudo. Eu não aprofundei. Eu fiquei só realmente na análise dos traços, mas eu fiquei muito impressionada. Você vê a escrita dele, uma escrita de uma pessoa que você fala, é um bonzinho, nossa, ele gosta de pessoas, ele se conecta, né? Ele consegue envolver as pessoas, né? Aí você vai ver o que ele fez, não parece que é a mesma pessoa que o que escreveu é o que cometeu os crimes, mas aí você vai ver na escrita, aquela toda escrita bonitinha, ligada, tudo, e depois você vê na assinatura algumas coisinhas, já começa a desconfiar, né? Naqueles traços torcidos, aqueles traços, né? Assim, bolados, né? Então a gente fica assim impressionado o que a grafologia revela, o que a escrita revelou sobre ele. Exatamente. Né? Uma pessoa que tem uma mente perigosa, né? Foi, né? Ainda bem que ele já está em outro plano, né? Mas é uma história que merece ser revisitada, né? Porque e estudada, né? E aí a gente quebra vários mitos também, né? O mito da letra ligada, o mito da letra curva, o mito da assinatura legível, né? O mito da assinatura ascendente, né? Que é a dele, o mito da assinatura da escrita, da assinatura igual à escrita, né? Você sai de uma letra como a da Suzane, né? A gente sai de um e vai para o outro, né? E aí a gente vê que realmente precisa estudar bastante, analisar bem e não bater o martelo. No caso dele, a gente bate o martelo porque a gente sabe o que ele fez, né? Mas de outras pessoas, não. É assim, né? Quando você começa a estudar mais profundamente, que é o teu caso, a gente vê que existem padrões mais complexos. Né? É verdade. E que isso não é para leigo. Não é brincadeira de olhar uma letra e falar fulano é assim, fulano é Beltrano é assado, né? A gente já está falando em um nível de especialização alto, né? Outro nível. Sim. Que é onde nós agora estamos aqui. Isso requer o quê? Prática, repertório, requer responsabilidade, inclusive, né? Então, como vocês viram aqui nesse programa, o problema não é a assinatura, né? O problema é quando a pessoa acha que ela sabe alguma coisa e ela não sabe. Porque a assinatura, ela não mente, né? Só quem estudou é que vai entender exatamente o que está por detrás. Então, não vá em falácias, vá atrás de pessoas, né? E claro que eu vou falar de mim e da Cíntia, porque a gente está aqui, né? Assim. Eu posso falar que a gente sabe o que a gente está falando, porque a gente estuda muito no Instituto Radai, que a gente tem muita responsabilidade e a gente só está aqui falando porque a gente sabe aonde a gente está pisando. E você vai se conhecer. Não adianta trazer a escrita do outro, do marido, da esposa, do irmão, da irmã, que a gente não vai fazer isso, né? A gente vai fazer para você. Então você quer se conhecer melhor, você quer se entender melhor, né? Você quer se melhorar, a gente faz isso, né? Você quer entender o que está acontecendo, a gente faz isso. E se você quiser aprender, vai ser muito bom. Você vai conhecer as pessoas também. Você não vai poder só sair falando, né? Né? Porque é muito, muito íntimo, mas é um conhecimento que vai te dar um poder. Exato. Vai te dar um poder, o poder de você se conhecer sem você precisar
passar pelo constrangimento de falar. Você não precisa falar, basta escrever. Perfeito. Então, gente, a escrita, a assinatura, ela não vai mostrar o crime, ela não vai conseguir identificar aquela pessoa como a criminosa, não, ela vai mostrar a estrutura da personalidade, o que está acontecendo dentro da cabeça daquela pessoa. Esse é o ponto que eu quero deixar bem claro aqui nesse nosso episódio. E quero aproveitar para te convidar para nos seguir nas redes sociais, tá bom? Para você me seguir lá no Instagram, né, no @LeticiaRadach, seguir a Cíntia. @CínthiaGrafo, e eu também eu conecto também o seu nome, o propósito do seu nome com a sua assinatura. Exatamente. E aí, gente, mais uma coisa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso que eu fiz sobre as assinaturas e a escrita, não só desse serial killer, mas tem vários. E eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Ele é bem intrigante. Se você, por exemplo, estuda direito, ou se você estuda a parte de recursos humanos, ou se você trabalha com terapias, é importante você ter esse conhecimento, porque você vai ter um olhar a mais e um pouco mais profundo sobre o tema. Você não vai aprender nesse curso a fazer uma análise grafológica e se tornar um especialista em serial killer. Não, mas você vai ter uma ideia e vai mudar seu ponto de vista. E claro que você vai precisar estudar e fazer a formação comigo para você poder chegar num nível de profundidade de um tema, por exemplo, como esse e outros mais, tá bom? Então, fico por aqui. Né, Cíntia? E não é a formação básica e as especializações, né? Então a gente fica por aqui, agradecemos a audiência, né? E até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, tchau! Tchau!